pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre alguns passos que me ajudaram aí a atravessar essa decisão de pedir a separação, né, no meu relacionamento. Apesar de todas as movimentações que existiram aí, como vocês viram lá nos vídeos, se você tá chegando aqui agora, tem mais 3 vídeos onde eu conto um pouquinho da minha história. Mas hoje eu trouxe aqui alguns passos que me ajudaram a tomar a decisão, né? A chegar nessa decisão inicial aí, de me separar, né? A primeira decisão que eu tive, gente, foi... A primeira atitude que eu precisei ter, né, para chegar nessa decisão, foi ter clareza do que realmente estava acontecendo, do que eu não aceitava mais, do que eu não queria mais. E é muito difícil quando você tá... Você já tá ali no esgotamento, você já tentou de tudo, você acha que tentou de tudo, né? Muitas vezes a gente até falha nisso. Você tá tão cansado, já tá tão... Aquilo já chegou assim, né? Parece que deu o que tinha que dar e você não aguenta mais. Tem até pessoas que relataram aqui que são muitos anos e muitos anos, né? E aí você chega perto de tomar essa decisão. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter é clareza de entender mesmo o que aconteceu, o que está acontecendo, o que você não aceita mais dentro daquela relação, o que você já tentou fazer para mudar, e se falta coisas para tentar ainda, eu acho super válido, sabe? Se você gosta da pessoa, se você vive um cenário onde você não tem ali... brigas, se a pessoa bate na outra, sabe? Eu acho que se chega num nível desse já acho que aí não tem nem que ter clareza nem nada, já é mesmo sair daquele ambiente e tal. Mas se você passa por situações assim, onde você não aguenta mais as situações que acontecem assim do dia a dia, já tentou de tudo, viu que realmente não tem condições daquele relacionamento ir pra frente, é você ter clareza, né, de tudo, olhar de um ângulo diferente, olhar como se você fosse uma outra pessoa, aquele relacionamento, né, poxa, essa pessoa é assim, entender os seus erros também, as suas falhas, que é muito mais difícil, né, geralmente a gente foca muito no outro, o que o outro fez ou o que o outro deixou de fazer, mas é muito importante também a gente entender as nossas falhas, e o que a gente deixou de fazer, onde a gente errou também, é muito importante isso, tá? E como que eu faço, como que eu fiz e faço até hoje, né? Eu converso muito comigo, eu tenho um espelho aqui na frente aqui da minha mesa, e todas as vezes que eu tô tomando uma refeição, ali tô almoçando, tô tomando um café, ou tô tomando café da tarde, sozinha, sem a minha filha, eu sempre converso muito comigo. Então, eu coloco pra fora, sabe, aqueles sentimentos, o que tá acontecendo, e parece que é tão legal isso, porque às vezes tá aqui dentro, parece que é gigantesco o problema. Quando você coloca pra fora, quando você fala, parece que só o fato de você falar, aquilo já diminui. Então eu sempre tive essa questão de conversar muito comigo. E eu também gosto muito de escrever. Então eu escrevo muito, eu pego caderno, eu coloco tudo. Eu vou passando todas as informações que aconteceu e tal, como aconteceu. E aí depois, passa uns dias, ou até mesmo depois que eu termino de escrever tudo, eu vou fazer a leitura e eu falo, gente, nossa, eu exagerei um pouco aqui. Ou então, nossa, eu não tinha noção de que eu tava assim tão oprimida. Ou, né, eu vou começando a fazer como se fosse uma análise ali daquilo que eu escrevi ou daquilo que eu falei, e vou conversando comigo, tentando me dar alguns puxões de orelha ali. Já teve vezes de eu conversar comigo e falar, poxa, você sabe que você tá errando aí, você sabe, então eu vou ali trazendo como se eu estivesse conversando com uma amiga, sabe? E isso me ajuda bastante, assim, ter uma conversa franca comigo. Explanar para mim tudo que tá acontecendo e tentar entender, tentar montar esse quebra-cabeça comigo mesma. Como eu disse para vocês, eu sou muito fechada assim em algumas áreas da minha vida, né? Essa principalmente, assim, eu nunca gostei de falar muito da minha vida e dessa parte, né? E ouvir conselhos e tudo mais. Mas se você tem essa facilidade, procure pessoas que realmente possam te ajudar, né? Se você não consegue conversar com você, se você não consegue ter
esse entendimento aí de olhar de fora e falar, poxa vida, olha que situação que eu tô. Se você prefere conversar com outras pessoas, procure pessoas que você sabe que estão bem, né? Pessoas que estão bem na vida delas, assim, para poder te dar um conselho legal. Porque às vezes a gente vai se aconselhar com pessoas que estão passando por problemas piores que o nosso. Ou tem um problema muito grande naquela área. Por exemplo, uma pessoa que foi ferida no casamento, ali que tá super problemático, um casamento super problemático, ela vai te dar conselhos do que ela tá vivendo. Então ela fala, meu, separa mesmo, o casamento é uma porcaria e tal. Ela vai te dar o pior cenário de todos. Por quê? Porque é o que ela tem para oferecer, né? Então eu até hoje, assim, hoje menos, mas quando eu tava passando por esse processo, as pessoas às vezes vinham desabafar sobre relacionamento comigo, eu falava, olha, eu não me sinto confortável para dar conselhos de relacionamento, porque hoje eu estou passando por um problema e que se eu for te aconselhar, eu posso levar por um lado mais pessoal e te dar conselhos que não são bons para você, né, que não vai te ajudar. Eu posso te ajudar, sim, com algumas coisas, posso falar algumas coisas para você, mas se eu ver que eu estou indo muito ali pro pessoal, muito, né, poxa, não é legal e tal, eu vou parar. Então eu prefiro às vezes nem aconselhar, porque eu sei que nesse momento eu não tenho capacidade para isso. Eu não consigo aconselhar porque eu ainda estou tentando entender tudo que está acontecendo comigo, sabe? Então eu fazia isso. Então mas se você tem aí uma pessoa que você pode confiar, que você vê que a pessoa tem estrutura para poder te ajudar, ou até se você tem condições de fazer uma terapia, se você se dá bem com terapia, faça, porque é importante você ter, colocar para fora, sabe? Falar e tentar explanar essa situação, assim, de uma forma mais, que não seja só aqui dentro, não fica guardando tudo aqui. Coloca um pouquinho para fora, seja em terapia, seja com uma pessoa de confiança que tem estrutura para te ajudar, ou seja com você mesmo, se você tem essa facilidade. Escreva, converse com você quantas vezes for necessária, não se sinta doida, né? Muitas vezes eu olhava pro espelho e dava risada, eu falava, gente, eu sou doida mesmo, eu tô conversando comigo mesma, mas parecia que era uma amiga ali, parece, né, porque até hoje ainda faço isso, parece que é uma amiga ali do outro lado, onde eu tô falando, e aí quando eu olho eu falo, poxa vida, eu tiro até respostas ali, eu consigo até ter outras visões ali do que eu falei, sabe? Aí eu saio mais aliviada. E uma outra questão muito importante também quando você pensa em se separar, você pensa em finalizar essa jornada, é entender aonde você está financeiramente, né? Hoje, muitas pessoas dependem ali do parceiro, são pessoas que estão cuidando da casa enquanto o outro traz o sustento, né? E é super normal isso. Outras trabalham fora e tem a divisão dentro da casa, então uma parte é dele, uma parte é dela, então aí tá um pouco mais fácil porque você já tem uma renda. E no meu caso, eu trabalhava por conta, né? Quando eu casei, eu trabalhava fora, então trabalhei muitos anos em empresa, e quando casei, eu saí da empresa, fiquei 6 meses sem trabalhar, depois voltei para a empresa de novo, fiquei acho que 4 anos, se eu não me engano, até ter a minha filha, acho que foi isso. E aí, quando eu tive a minha filha, 11 meses, com 11 meses a empresa me mandou embora, e eu comecei a trabalhar para mim, dentro de casa, né? Mas eu sempre fui uma pessoa, até hoje, assim, eu sou muito boa nessa parte de ideias do que fazer, eu tenho muitas ideias, até me atrapalho muito nisso, mas a parte de números para mim é muito difícil, de ter organização com dinheiro, de saber de cálculos, essas coisas, sabe? Essa parte financeira, assim, de calcular, de organização do dinheiro, assim, eu nunca tive muito, né? Eu sou muito falha nessa parte, inclusive. Então, assim, tudo que entrava, eu reinvestia, porque ele estava cuidando do sustento da casa. Então, quando entrava um dinheirinho, eu comprava uma máquina. Quando entrava um dinheirinho, eu comprava as coisas para casa, fazia uma feira, comprava as coisinhas no mercado, comprava as coisinhas para minha filha. Então, era essa situação, assim. E a parte de casa mesmo, contas da casa, mercado, essas
parte mais pesada do mercado, não ia ali comprar uma coisinha ou outra, mas o geralzão, assim, a compra maior, era tudo ele que fazia, né? Então, mas ali no meu encantamento ali, eu achava que, nossa, eu vou super conseguir conciliar tudo, né? Mas, gente, a realidade é outra, né? Quando é você sozinho, é mais complicado. Eu tive ali, eu entendi um pouquinho onde eu estava financeiramente, mas eu não tive noção de que seria um pouco mais difícil do que eu imaginava, né? O pai da minha filha paga pensão e tudo, mas ficou muito difícil, ficou muito apertado, né? Eu trabalhar, eu cuidar dela, levá-la para a escola, fazer tudo e dar conta da casa em si, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas tenha noção de onde você está financeiramente. Se você não trabalha, sabe? Começa a olhar e falar, eu preciso de uma renda. Eu preciso ter uma base, né? Porque para onde você vai? Como que você vai fazer? Como que você vai fazer para se reconstruir? Tudo isso você tem que pensar. Então, naquele turbilhão de sentimentos ali que você tá, que não é fácil, você tem também que ter esse entendimento de onde você está financeiramente, para você não dar aí um passo maior que a sua perna e de repente tudo aquilo vai ficar mais complicado ainda para você, tá bom? Então hoje foi rapidinho esse vídeo, só mesmo para dar esses passos aí iniciais de como que eu fiz para tomar essa decisão, algumas coisas que me ajudaram e logo vou gravar um outro vídeo também com mais algumas dicas, certo? Então até o próximo vídeo, um beijo para vocês, tchau!